No versículo 5, quando o texto começa dizendo maldito o homem que confia no homem, não diz apenas maldito o homem que confia no homem, mas ele diz que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O problema não é confiar no homem. O problema é a substituição, quando você escolhe confiar no homem e não em Deus. Porque as pessoas às vezes apresentam meias verdades. Eu me lembro de muitos anos atrás, no início da nossa igreja, tivemos uma situação onde precisamos corrigir, uma pessoa no nosso meio, porque ela vinha demonstrando uma grande dificuldade de expressar confiança em qualquer nível de relacionamento, desde a família. Isso estava gerando, obviamente, prejuízo, mas também se estendendo para questões ligadas ao trabalho e dentro do contexto da igreja. Relacionamento com líder, com liderado, sempre o mesmo problema da falta de confiança. Quando fomos confrontar a pessoa no sentido de ajudá-la a enxergar o erro e crescer, o camarada tentou se defender usando esse texto. Maldito o homem que confia no homem. Tipo, não tem que confiar em ninguém. Falei, ei, se você está certo, então eu vou andar na sua doutrina. A partir de hoje, não confio em você. Aliás, por que é que eu devo confiar em você alguma coisa aqui da igreja se você não merece confiança? Então eu vou remover você de todo esse lugar. Ele ficou me olhando assustado. Falei, só estou falando o que você sugeriu. Agora, quando é para você a verdade serve, quando é contra você não serve. Eu falei, você está tirando o texto do contexto. O problema não é confiar nas pessoas. Você vai ter textos, como na lei de Moisés, onde Deus tentava tratar com questões ligadas, por exemplo, ao ciúme do marido em relação à mulher, porque Deus sabe que num ambiente de desconfiança, nenhum relacionamento sobrevive. Então Deus não está falando contra a confiança. Deus está falando de colocar confiança em pessoas a ponto de substituir a confiança nele. Essa é a diferença. Quem está entendendo o desenho aí, diga amém. Então, quando nós olhamos para isso, há um exemplo na Escritura que para mim não pode ser ignorado, não pode ser negligenciado, que diz respeito a um dos reis de Judá, que é o rei Asa. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 16, dos versículos 7 a 9, nós lemos assim: naquele tempo, o vidente Anani, vidente era a expressão usada para o profeta com o qual Deus falava por meio de visões. Naquele tempo o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. Por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força, outra versão diz, para se mostrar forte, àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Deus está confrontando um cara que já havia confiado e já havia visto milagres. Os líbios e os etíopes se uniram numa guerra que parecia ser impossível de vencer contra o reino de Judá. Nessa época estamos falando do reino dividido, então as tribos de Judá e Benjamim formaram o reino do sul, enquanto as demais 10 das 12 tribos de Israel formaram o reino do norte, o reino de Israel. E nesse momento, quando ele tinha que enfrentar aquela multidão, aquele exército impossível de vencer, ele confiou em Deus e experimentou um livramento. No entanto, agora, por causa de uma outra circunstância muito menor, ele tenta resolver do seu jeito e da sua maneira. E na tentativa de se livrar de um inimigo, ele faz aliança com outro. E Deus está dizendo, porque você confiou nele, em vez de confiar em mim, você vai enfrentar guerras, você agiu loucamente. E outra, esse camarada com quem você está fazendo aliança para vencer esse, era um inimigo seu. Vocês se uniram para um inimigo em comum, mas agora você perdeu a bênção de vencê-lo, a provisão de vencê-lo que eu tinha para você. Quando você olha para o rei Asa, ele começa bem, mas não termina bem. Aliás, um pouquinho adiante, no versículo 12, a Bíblia diz assim: no 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. O problema não é fazer uso da medicina. Não é porque pregamos fé que nós somos contrários ao uso da medicina, dos remédios, acreditamos ser parte daquilo que Deus deu para favorecer a humanidade. O apóstolo Paulo, que vivia milagres de curas sobrenaturais, num determinado momento faz referência a Lucas como médico amado. Ele tinha um médico na sua equipe, e ao chamá-lo de médico e não só de irmão, ele está dizendo, é amado como pessoa e é apreciado pelo seu trabalho entre nós. O problema é quando a pessoa
confia em algo a ponto de deixar de confiar em Deus. Então não havia nenhum problema no tratamento médico, mas quando Asa diz, eu não preciso de Deus porque tenho bons médicos, e daqui a pouco os médicos dão a notícia, mas nós não resolvemos o seu problema, ele não tem nenhuma possibilidade de viver o sobrenatural. Ele fez uma troca. Quando confiou no rei da Síria, quando confiou nos médicos, ele está dizendo para Deus, eu me resolvo, eu me garanto sem você. Em nenhuma das circunstâncias ele conseguiu. Então é nesse sentido que a Bíblia está falando de alguém que confia nos outros a ponto de abandonar a confiança no Senhor. Isso não significa que estamos tentando dizer que não pode se confiar nas pessoas. Não significa que estamos tentando dizer que você não pode ter tratamento médico. Então deixa eu dar um terceiro exemplo que nos ajude a manter o equilíbrio. A sabedoria bíblica nos ensina que é bom você, quando falamos em termos de gestão, saber lidar com a provisão. Quando eu falo provisão é o recurso esse que você vai literalmente provisionar, separá-lo. Para quê? Para quando tiver alguma necessidade você estar preparado para ela. Na revelação que Deus, por meio de José, deu ao faraó e diz, aproveita os 7 anos das vacas gordas de prosperidade, não para torrar e gastar tudo, mas para estocar. Porque quando vierem os anos de fome das vacas magras, você tem recurso, você tem provisão. Isso é sabedoria, é boa administração, é boa mordomia. Agora, a mesma Bíblia, em contrapartida, diz em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, manda aos ricos desse mundo. Os ricos é a turma que tinha grana guardada, tinha provisão para enfrentar a dificuldade. Manda aos ricos desse mundo que não confiem na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Qual a diferença? A diferença é que não é errado ter a provisão, errado é confiar nela. Paulo está dizendo isso é instável. Você pode ter feito a sua parte, daqui a pouco a economia vira, o mundo vira, a vida é cíclica e aquele negócio que você achou que te garantiria não está mais lá. Então, faça a sua parte, mas não confia nisso. Confie em Deus. Quem está entendendo?